Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, todos reunidos, com o objetivo de orarmos, de fazermos a prece pelos irmãos suicidas, por aqueles que tiraram a própria vida com as próprias mãos. Vamos começar como nossa leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do capítulo 133, Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. É possível localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram a criaturas, revelando em si uma luz refratada como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são famosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte de verdade positiva, o sol que resplandece. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e pedir: Mestre querido, amigo de toda a humanidade, permanece conosco, agora e sempre. Abençoa a todos que estão ligados entre nós e aqueles que acessarão o vídeo mais tarde. Abençoe a todos os seus familiares, aos nossos familiares. Abençoe os nossos lares. E autoriza-nos a darmos início à prece pelos irmãos suicidas, abraçando a todos eles, Senhor, com o amor que já somos capazes de transmitir e com o amor que Tu nos ensinaste. Que possamos, amando os nossos semelhantes, mostremos os caminhos que precisam ser seguidos. Ó Senhor, perdoa nossos pecados. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos com o objetivo principal de pedir pelos nossos irmãos suicidas. Hoje, começamos a reler pela terceira vez Memórias de um Suicida, psicografia ou escrito pela nossa médium Ivone Pereira, ditado e mostrado pelo Espírito Camilo, há mais de 60 anos. Esse livro veio a lume para nos orientar sobre a realidade dos irmãos suicidas quando deixam a terra pelas próprias mãos. Nesse livro ela começa relatando a dificuldade que teve
de captar a mensagem que foi trazida, porque eram imagens muito trágicas, e ela nos informa que, como sendo suicida de outras vidas, sentia em seu coração, em sua mente, em seu espírito, verdadeiros choques com aquilo que era mostrado para ela. Esse livro relata a experiência de um poeta português, Camilo Botelho, que usa esse nome como Camilo Botelho no livro, mas é Camilo Castelo Branco, escritor português famosíssimo, que traz à lume a realidade dos nossos irmãos, como ele, suicidas. E ele começa a descrever a penúria que ele sofreu até se reequilibrar. Eu aconselho que todos leiam esse livro. Eu antigamente tinha uma opinião de que não deveria qualquer uma pessoa lê-lo, mas hoje, tendo em vista a epidemia de suicídio que passamos aqui no nosso estado principalmente, e no planeta como um todo, é preferível que a gente choque as mentalidades do que elas sucumbam pela ignorância. Então eu aconselho a todos que leiam Memória de um Suicida. É um verdadeiro tratado de espiritismo prático, das consequências dos nossos atos e de como devemos proceder para resgatarmos, para expiarmos, para corrigirmos os nossos erros. Muitos de nós que têm essa vocação para a prevenção, para os trabalhos de voluntariado, de prevenção ao suicídio, podem ter certeza que muitos de nós já tivemos essa experiência em outras vidas. E por isso, sentimos em nosso coração, mesmo que não tenhamos sido atingidos nessa vida pelo suicídio como eu fui, através da partida de um filho precocemente com 21 anos, mas possamos ter certeza que tivemos a experiência ou de termos perdido algum ente querido em outras vidas, ou de nós mesmos termos saído pelas próprias mãos. Gostaria de falar sobre minha experiência de pai que perdeu um filho através do suicídio. Hoje mesmo, depois de 11 anos, me peguei a chorar de saudade. Então tenhamos cuidado quando conversarmos com os parentes, os que partiram. Muitas das vezes não buscamos o consolo, mas queremos mostrar a doutrina, o conhecimento acadêmico, a psicologia da problemática suicida, esquecendo de que desse lado de lá está um ente que sofre pela perda de um ente querido. Então vamos nos esforçar ao máximo para tratarmos os nossos semelhantes como gostaríamos que eles nos tratassem, com amor, com carinho, com paciência acima de tudo. O luto não é igual para todos. Cada um precisa passar por um luto. E cada um é diferente do outro. Ninguém passa por uma perda de um ente querido da mesma maneira, porque somos diferentes. Uns mais preparados, outros menos preparados para aquela perda tão trágica que é a perda de um ente querido. Chegando ao ponto do mentor espiritual de Chico Xavier dizer que não existe dor maior do que a perda de um ente querido. Ainda mais de uma maneira trágica, como mortes violentas, como suicídio, perda de entes queridos bem novos, que a razão nos diz que deveriam partir depois de nós. Então que tenhamos, acima de tudo, amor em nossos corações quando estamos conversando. Nós lembramos aqui de depoimentos de médicos que nos diziam mesmo abertamente que não tinham nenhum respeito, nenhuma paciência com pessoas que estão no hospital depois de terem tentado contra a própria vida. Lê do engano. Essas pessoas é que precisam do nosso amor. Essas pessoas é que precisam do nosso carinho, da nossa compreensão. Vamos ler então uma passagem do Evangelho de Jesus, no capítulo 27, sobre a maneira de orar, do capítulo Pedi e Obtereis. O dever primordial de toda criatura humana, o
primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, ao acordarmos, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, em um dever que cumpris, que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, ao acordar. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais forças e perseverança. Deve ele subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido de graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como o fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucos fazem, vezes, e tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se dissesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararias em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Por aqui a gente para. É assim que devemos orar. Pedir forças, pedir mais fé, pedir resignação, porque tudo o que passa em nossa vida é permitido por Deus. Mesmo os momentos mais tristes, mesmo os momentos de dor, são autorizados por nosso Deus, nosso Pai, para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. Mesmo que naquele momento imaginemos que é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Deus não deixaria acontecer nada que fosse para o nosso mal. Porque Deus, Ele não quer o sofrimento do pecador, mas Ele quer o arrependimento e que esse arrependido possa, em condições espirituais, resignado, passar pela prova, passar pela expiação que ele possa ter a consciência de que ele precisa pedir a Deus força para vencer as provações. Porque muitas dessas provações foram pedidas por nós mesmos na hora que estávamos planejando, no plano espiritual, a nossa reencarnação. E por isso que Deus também nos concedeu uma prova que nossa vontade, nossa força e nossa resistência são capazes de vencer. Deus nos dá o frio conforme o cobertor que Ele nos coloca em nossa disposição. Nenhuma prova que o ser humano passa é acima de suas forças. Pode ser acima da tua força que tu está observando a prova do irmão, mas não daquele irmão que está passando por ela. Nós temos a prova que necessitamos e que temos condições de ser aprovados. Precisamos somente pedir a Deus que nos permita passar com honra e com coragem. Porque nós somos filhos de Deus.
Precisamos seguir sempre, simplesmente, as leis divinas, que alcançaremos os objetivos pré-determinados pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que alguns chamam de Deus. Outros chamam de Jeová. Outros chamam de arquiteto universal. Mas é a força que existe, além de tudo e além de todos, que sempre existiu, que não foi criado por ninguém, mas que criou todas as criaturas e todo o universo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus mais uma vez e pedir: Deus, é em nome do teu Filho Jesus que nós estamos aqui intercedendo pelos nossos irmãos suicidas. Ó Senhor, que o nosso amor, que o nosso pedido possa ser atendido pelos prepostos espirituais que têm a missão de socorrer os nossos irmãos suicidas. Que a nossa vontade, a nossa prece, as nossas orações, as nossas rezas possam chegar até eles, até seus corações, até as suas mentes espirituais, e possamos aliviá-los momentaneamente dos seus sofrimentos. Que eles possam enxergar o futuro e saber que o arrependimento que eles estão tendo agora, o remorso que eles estão sofrendo, serão o combustível para que eles possam vencer a nova prova que se estabelecerá em suas existências futuras. Permanece conosco, Senhor Jesus, e autoriza-nos a darmos por encerrado mais uma prece pelos irmãos suicidas. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado aos meus irmãos que participaram conosco ao vivo. E muito obrigado também àqueles que estão compartilhando o nosso vídeo, que vão estar assistindo mais tarde e curtindo e compartilhando. É a caridade que a gente pode fazer, compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam ser atendidas, possam ser alcançadas, e no momento, quem sabe, de desespero, ouvir essas palavras que são ditas de coração. Muito obrigado a todos, um bom descanso e até amanhã às 18 horas.